Salve a todos, salve a todas. 30 de maio de 2022. Estamos aqui iniciando um processo de gravação, especialmente hoje na segunda, por dois motivos. O primeiro, que semana passada não realizamos, é sobre isso que falaremos hoje. E amanhã é provável que também, não sei como, eu vou estar em trânsito, eu estou em trânsito, e aí eu não sei como vai ser amanhã o suporte do hotel para a realização da gravação ao vivo. Eu prometi justamente entrar com gravações ao vivo e nesse período, pelo menos nas duas últimas semanas, estou também em movimento. Dificulta um pouco. E é sobre isso então que eu comento, porque semana passada eu estive numa cerimônia junto aos Ianoás, lá no querido sítio em Toá, com meu irmão e outros dois amigos. Fomos em quatro, recebidos, muito bem recebidos lá pelo pessoal da Arapinha, e participamos todos juntos dessa cerimônia, desse ritual, com as medicinas. Eu só tomei o chá, a ayahuasca, e é um pouco sobre isso que eu vou comentar, porque dialoga com algumas percepções, com alguns entendimentos, com alguns conceitos, com alguns esclarecimentos que temos recebidos, tanto dos amigos, dos amigos espirituais, quanto dos nossos amigos siderais. Então, a experiência tem alguns diálogos que eu vou tentar minimamente aqui retratá-los, sendo mais fidedignamente possível. E é essa fidelidade aos acontecimentos e é essa imaterialidade onírica, fantasiosa, imaginária, ficcional, simbólica, atemporal desses efeitos, dessas dinâmicas, desses processos, desses mundos e desses universos. É sobre isso que eu vou tentar falar. Porque a escrita demandaria talvez mais 15 anos. Não tenho aptidão para fazer cinema. As imagens do cinema poderiam auxiliar muito. Nós temos visto muitos filmes que apontam para esses multiversos, para essas múltiplas realidades. E eu estou chamando aqui de multiversos, mas o que nós estamos falando não é necessariamente um multiverso ainda. Não deixa de ser, contudo, entretanto, todavia, ainda não é. Pelo menos na minha concepção dos fatos, das coisas, dos acontecimentos. É esse não lugar que por vezes habitamos, lá chegamos, lá estamos, lá vivenciamos e tem muito material, tem muitas coisas. E os nossos acessos, ora são bloqueados, ora são escancarados, mas a gente, apesar de acessá-los, não reconhece que porta é essa que eu passei para chegar até aqui e como eu faço para retornar até aqui. É essa não localidade dos princípios que movimenta toda a nossa estrutura interna e muito desses nossos processos de integrações, mundo físico, mundo sexual, mundo emocional, mundo mental, mundo astral e outros diversos mundos com os quais a gente nem nomeia. Então é essa coisa, ao mesmo tempo, muito contundente, muito impactante e, ao mesmo tempo, fluida,
nada sólida, desmancha no ar, que eu vou tentar conversar com vocês. E vocês devem estar ouvindo aqui, falando assim, nossa, ele está na viagem até agora, porque ele não está falando absolutamente nada com nada. Por isso que eu vou tentar falar. Não tem nenhum pré-ensaio. Eu fiz pela manhã, mas aí, infelizmente, teve um corte na gravação. Estou repetindo aqui agora. Amanhã devo tentar comentar, falar, responder algumas pessoas que dialogaram com os vídeos, tanto do Oran quanto do Luiz Soares. Mas vamos lá ao ritual dos Aiwanawas, no qual tive o prazer, a honra de participar. Mas para falar desse momento da semana passada que me impossibilitou a gravação, eu preciso retornar em 1998, quando estava ainda na PUC, e fui também tomar o Daime, junto com um amigo, irmão Iubi, o irmão amigo Anderson e a irmã amiga Betinha. Fomos também nós 4 fazer a tomar. Todos nós ali naquele momento pela primeira vez. E naquela primeira vez que eu tomo, a experiência foi muito espiritual. Foi muito de uma dimensão astral, desde o início até o fim. E quando eu estou falando de uma dimensão espiritual e de uma dimensão astral, é interessante a gente circunstanciar como que isso perpassa todo o nosso psiquismo. Então, que astral é esse e que espiritual é esse também? São essas as marcações que eu vou tentar discorrer, fazendo essas completudes que dentro do nosso tempo cronológico, material, tem 1998, 2022, 24 anos, e que num processo anímico, talvez até, vou chamar de anímico, isso foi ontem e agora. E esse agora permanece. E esse agora era ontem e já é amanhã. E é esse ponto dessa total, completa dissolução e dissolução. Dissolução é mais preciso. De uma temporalidade, de uma espacialidade, que a gente fica falando que universo é esse? Que mundo é esse? Porque quando eu acesso o espiritual, tá. Quando eu acesso tal que, né? Quando eu acesso o espiritual, eu tenho, sabe, Joãozinho Maria, que deixa pegadas de milho ao longo do caminho? Chegamos aqui fazendo assim, 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 assim. Quando a gente faz o processo meditativo, você visita esses mundos internos, você também tem migalhas de pão pela jornada, pelo caminho. Por vezes, quando a gente pratica essa medicina xamânica, a gente desperta em alguns cenários nos quais você olha em volta onde eu estou. O que sou eu, não é nem quem, é o que. Há uma dissolução de muitos conceitos, há uma dissolução de muitas ideias, há uma dissolução de muitas temporalidades, como essa que eu estou falando. Por isso que eu estou remetendo a 98 para mostrar como que 98, 2022 e provavelmente os próximos 24, 23 anos futuros
já são tudo agora. E isso, conceitualmente, linguisticamente, experiencialmente, nessa dimensionalidade na qual aqui nos encontramos, é absurdo. Então, são muitos absurdos que nós conversaremos hoje. Mas o mais improvável, impalpável e gostoso é que esses absurdos todos dialogam muito com o que os nossos colegas e amigos estão nos trazendo ao nos falar desse corpo e dessa criação desse corpo e dessa dimensionalidade desse corpo. Conceitualmente, eu acesso, compreendo, mas quando eu experiencio isso a partir da medicina, meu Deus. Então vamos lá. Quando eu tomo, de novo, vamos fazendo esse vai e volta, espero que vocês acompanhem e espero que tenham a paciência. Eu sei que não terão, mas não tem problema. Isso aqui é um registro que geralmente eu fazia via escrita e que agora eu estou fazendo via oralidade. É um diálogo que a gente vai deixando essas migalhas de pão, tanto para nós mesmos, quanto para outros de nós que chegarão e que já estão e que precisam desse sinal, dessa seta, direita, esquerda, meia volta, para dentro, para fora, para o alto, para avante, meia volta. Meia volta vou ver, nós não estamos querendo mais não. Mas esses vários deslocamentos, essas várias espacialidades que nos movimentam. Então, 98, tinha lido Alex Corari, poxa vida, o livro dele que eu me esqueci o nome. Ele é um militante ali na década de 60, propondo, acho que até luta armada, e que para no Amazonas e de repente conhece o padrinho, e ao conhecer o padrinho experimenta o Daime, e a partir dessa experiência tem uma alteração radical, ainda mais radical da sua experiência existencial. Li o livro dele, não sei o que da floresta, muito delícia o livro dele, emprestado por esse irmão amigo Yubi. E a partir disso, a experiência de experienciar o Daime foi aproximando. A essa época surge uma entidade minha chamada Tempestade, um índio. É engraçado, né? Porque ele é um índio e ao mesmo tempo ele é um africano. Faz um trabalho muito bonito com água. Hoje ele se aproxima, faz alguns trabalhos em determinados momentos, se afastou pouco depois da gente ter feito esse trabalho com Daime. Ele vai fazer um trabalho de transmutação muito forte, de alguns processos dele também muito interessantes, e retorna também aí uns 20 anos depois que ele retorna. Ele foi uma das primeiras entidades que eu vi indo embora e nu, como dói, ou pelo menos como doeu em mim. Vou tentar chegar à tempestade muito forte, que era coisa de cacique, pajé impondo uma presença, solicitando um despertar. Eu lembro dele aqui nessa sala, no encontro que nós fizemos. Ele, nossa, pagando sermão geral para todo mundo, especialmente para mim, andando na ponta dos pés enquanto as pessoas dormem e as pessoas precisavam ser despertas. E ele, nossa senhora, era uma tempestade. O cara, de fato, a energia dele era de tempestade. Ele aproximava e tudo um em volta mudava. Ele chacoalhava a gente interna e externamente. Ele criava um incômodo imenso, muito diverso da energia de Orã, que eu chamava de a brisa do deserto. Orã é aquela coisa que apazigua, que sereniza, que tranquiliza, que harmoniza. Tempestade não, te joga para cima, te joga para o lado. Tempestade, tá. Ele estava muito perto,
Um dos motivos de ir tomar um Daime, a força que me leva ao Daime é justamente dele. É com ele, praticamente, que me movimenta. Vai e fomos. A tradição dele, se não me engano, era dos peiotes. Olha para você ver. É por isso que eu preciso ir falando, porque alguns registros vão sendo liberados. Muitas dessas coisas eu não pude falar durante um bom tempo. Aos poucos eles foram dando acessos para que a gente conversasse. E agora estou tendo aqui mais um para que fale sobre. E fica o registro. O mais importante do que a fala é o registro. E esses registros aqui desse éter, desses vídeos, têm um diálogo muito estreito com esses registros que a gente vai acessando também por esses mundos. E aí, do que eu estou falando? Eu estou falando desse saber que só sabe à medida que se explica. Estou falando desse saber que só compreende à medida que encontra. Eu estou falando desses acessos que são criptografados individualmente. Individualmente ninguém quebra a senha, mas que em processos coletivos a gente abre. E nessas aberturas, uau, com essas aberturas. Isso nós estamos falando há muitos anos. Estamos desenvolvendo esse processo e chamando para o coletivo, com a ajuda deles, que também fazem parte dessas criptografias e desses desvelamentos. Eles querem entidades espirituais, seres intraterrenos, seres extraterrestres, seres oceânicos. Gente, não tem nem nome para dar. Duende, fada, reino animal, vegetal, o universo. É muito estranho e louco. Eu falei para vocês que quando eu estava fazendo a gravação com Somater, eu ficava olhando aqui as imagens e ia aparecendo 1 milhão de formas. Eu estou aqui começando a olhar de novo, as formas vão voltando. E essas formas têm muito a ver com esse momento no qual eu tomei a medicina também na semana passada e ficava olhando para as pessoas e as pessoas iam ganhando outras feições. Não só feições que elas tiveram em outras vidas, mas feições que elas trazem como se fossem o seu próprio totem. Então eu olhava para um amigo que estava do lado e eu falei assim, nossa, eu olhei para você e te vi como vamos chamar de um felino, um leopardo, um gato. Olhava para outra pessoa e via ele meio cachorro. O que é isso? Eu vou chegar nesse o que é isso. Eu espero que vocês tenham uma paciência para irmos e vindo nesse processo completamente quase anárquico e sem lógica. Mas eu juro para vocês que tem migalhinhas de pão para irmos seguindo. Então, Alex Porari, leitura do livro, conhecendo um pouco dessa cultura, do que era isso, tempestade energeticamente, astralmente, espiritualmente muito presente, muito forte, me movimentando para fazer a aproximação dessa tradição xamânica, tomo o daime. Estou no bailado. No daime ficam os homens de um lado, as mulheres do outro. E quando eu tomo o daime, eu estou mexendo com o corpo. Sabe aquele movimento Karate Kid? Karate Kid 2. Só que ainda, aqui eu estou meio preso, mas mexendo a cintura de um lado para o outro e a mão livre, sabe? Quase querendo voar assim, aquelas coisas assim. E um rapaz, daimista, fardado, vira para mim e fala assim, segue o bailado. Tava muito distante. Tava distante demais. O cara virava, segue o bailado. E eu lá. E aí, quando eu segui o bailado, passado um determinado momento, uma voz dizia assim para mim, você tem que ir lá fora vomitar. E eu
já tinha lido, sabia que o vômito era quase um processo de limpeza, de expurgo, e eu era um ser iluminado. Seres iluminados não tem nada para limpar. Seres iluminados estão aqui na Terra justamente para mostrar o Nirvana para o próprio Buda. Seres iluminados são assim. Então eu continuava lá, ignorando o chamado. Você tem que ir lá fora fazer o vômito. Eu via todo mundo saindo, mas eu não. Estou aqui, não posso, não vou. Isso é para os mortais. Nós, seres translúcidos, da 59ª dimensão de Antares, nós não vivenciamos essas coisas, não passamos por nada, absolutamente nada disso. Até que em determinado momento a voz diz: então você pode ficar aí a noite inteira, como você pode passar a existência inteira vivendo para o outro nesse sentido de o que eles vão pensar de mim, tá? Não é vivendo para o outro enquanto doação, é vivendo para o outro nesse estado de vaidade. O que eles vão pensar se eu sair daqui e for lá fora? E ninguém tá te olhando, meu amigo. Cada um está vivenciando seu processo. Cada um está tentando tomar conta da sua própria vida. Seja lá o que for isso. E então, depois de muita relutância, eu saio. E quando eu saio, aquela noite bonita, aquele céu estrelado, maravilhoso, aquele lugar e ao mesmo tempo escuro, meio assustador, e você vê muita coisa, né? Você vê muitos planos, daqui agora a gente percebe isso. Lá não, lá você fica igual a maioria dos médios videntes aí, conversa com um que não está aqui, conversa com outro que está em outro plano, mas você está tudo aqui agora. Era um pouco assim, você vai andando, vendo as coisas e o cérebro não compreende, mas você está ali. E aí eu paro perto de uma árvore, encosto na árvore, as árvores e toda essa força, toda essa beleza da natureza, e faço o movimento de vômito. Mas o vômito meu não foi físico. Fisicamente, nem cuspi. Era outra demanda. Assim, que ia saindo das entranhas. E à medida que ia saindo, eu ia visualizando uns seres meio calango, meio dinossauro, umas coisas assim saindo de dentro de mim. E à medida que eles iam saindo, a voz ia dizendo assim: isso é sua arrogância. Isso é sua prepotência. Isso é seu orgulho. E o trem saindo, pouco a pouco, você pondo realmente tudo para fora, é limpeza. Mesmo. Foi forte. E eu olhava e falava assim: meu Deus, eu que sou uma pessoa tão humilde, eu que sou uma pessoa tão boa, esses monstros saindo de dentro de mim, estou chamando de monstro, que não é o conceito mais correto, são seres saindo de dentro da gente e sinalizando muito do que somos também. Tá, uma pessoa toca meu ombro e pede para que eu vá até o cruzeiro. Tinha lá o cruzeiro, isso foi em Santa Luzia, uma cidade aqui próxima de Belo Horizonte. Vou até o cruzeiro. E a imagem do cruzeiro tem uma Nossa Senhora da Conceição, que é minha madrinha. Minha mãe conta que eu lá nos meus processos de quase desenganado, ela faz ela roga a Nossa Senhora da Conceição e diz que se eu vingar, ela seria minha madrinha. Acaba que eu vim, estou aqui, e Nossa Senhora da Conceição tem essa relação espiritual com ela.
mais por via da minha mãe do que por mim mesmo. Eu mesmo, diretamente, pouco contato. Uma hora eu falo desse meu contato com essas forças femininas. E tô lá eu, no pé do cruzeiro, quando começo a escutar ela falando para algo que estava em mim, que aí eu digo, não era eu. O que estava saindo de mim era meu. O ser que estava aqui próximo, na verdade próximo dentro também, não era eu. E ela só dizia assim, por que você maltrata meu filho? Eu tô quieto. E o trem respondendo, eles estão conversando. Por que você maltrata meu filho? Ela pergunta 3 vezes. Eu sei que na terceira eu tô ajoelhado. E aquela saudação de Exu, que o Exu fica com os 2 joelhos no chão e inclina as costas para bater no chão, eu fiz. Eu nunca fiz isso nem quando eu tinha 3 anos de idade. Se você me pedir para voltar aqui, ai, já doeu aqui, ó, já foi o máximo que eu cheguei, aqui, ó, já foi, não vou mais não. Meu amigo, tô lá eu nessa posição, vendo aquele céu estrelado maravilhoso, vendo aquelas luzes em volta, vendo essa coisa azulada fantástica pisando no peito desse ser. E esse ser meio que se buchando, falando: eu não vou fazer isso mais não, eu não vou fazer isso mais não, eu não vou fazer isso mais não. Mas isso, comigo naquela posição, querendo voltar e não conseguia voltar, essa conversa que se dá, eles fazem isso às vezes com o corpo da gente, ou com o que a gente acredita ser o nosso corpo. E eu lá, eu, zerou, saí, levantei, alguém me deu a mão para que eu levantasse, levantei, caminhei até um toco, sentei no toco, tô ouvindo, conversando. Aqui de novo sou eu. E aí eu morrendo de vergonha da minha vaidade, do meu orgulho, dos meus processos, morrendo de vergonha. E aparece o que eu vou chamar de cacique, chefe de uma tribo. Ele usava na cabeça um chapéu parecido com o que eu já vi. A minha associação foi com um chapéu que eu já vi nos Flintstones. O Barney e o Fred usavam nos grupos que eles tinham lá, ele usava aquilo com um chifre, só tinha um chifre. O outro aparentemente estava quebrado. E aí ele fala da tribo dele, oferece rendição. Nós vamos nos entregar, nós vamos nos render, nós vamos embora. Durante mais de 15 anos, esse cara me proibiu. O proibir é forte, mas a gente fez o acordo de não falar sobre isso. Então, eu acabei escrevendo anos depois aí, né, recentemente, uns 7, 8 anos atrás, eu escrevi sobre isso, comecei a falar um pouco sobre isso, mas durante uns 15 anos, esse momento, essa prática, essa entrega, zerada. Não podia e não pude falar absolutamente nada sobre. A tribo, eu vi um filme e eu só chorava. Eu só chorava. Louco. E eu ficava olhando assim, gente, o que é que eu tenho a ver com essa história? Não tenho relação direta com nada disso.
pelas minhas lembranças. Mas o filme mexia muito, em todos os aspectos, tanto do sentimento de revolta, quanto pela questão da impotência, quanto pela frustração, quanto pelas questões do massacre, essa terra invadida, o seu povo dilacerado, meu Deus, são dores, são dores que é difícil cicatrizar, especialmente tanto, é louco, né? Que veio outras imagens, as imagens estão chegando. Eu me recordo de uma linda, uma moça bonita, que ela me falava, e eu a via a partir dessa fala que ela tinha, dos relacionamentos. Por vezes a gente acessa muitos eus das outras pessoas, alguns eus que conversam e se integram, e outros eus que não se aproximam de mim. Parceiros invisíveis. Um dia eu vou tentar fazer um curso sobre esses parceiros invisíveis. E ela tinha uma moça que eu a chamo de selvagem. Nossa Senhora! E uma hora assim, é uma imagem que ela me contou, mas é uma imagem que me aparecia. Eu falo para ela, é uma índia com jeans e com seios sem nada daqui para cima. Mas ela usava um jeans linda, maravilhosa. Mas ela corre pro desfiladeiro, meu amigo, com aquele olhar de desespero, de descrença e de esperança, mas é sobretudo do desespero de eu morro, mas eu nunca vou ser escravizado, e salta no desfiladeiro. Isso é as dimensões da liberdade desses seres. Porra, e como eu entendo isso? E óbvio que eu estou falando aqui da dificuldade dessa moça, pelo menos naquele momento, de fazer alguns movimentos de entrega, de rendição. Não tem rendição, não tem entrega. A gente luta até o fim. É batalha mesmo. Bom, eu juro para vocês que tudo isso está interconectado, que isso tem diálogos, isso tem caminhos, e eu vou chegar próximo do desfecho. Eu já estou caminhando para as partes que mais nos interessam. Mas é porque tudo isso vai compondo esses cenários. Porque eu vi algumas imagens que iam dialogando com passados e tradições que eu não reconhecia. Os filmes, por vezes, ajudam, mas eu não tenho essa dimensão analítica investigativa. Mas eu via lá uns lugares altos no qual ficavam os corpos e eles eram, vou chamar de queimados, cremados. E esse marco criava como que se também fosse um portal, algumas zonas de acesso ali. Isso bem no alto de uma montanha muito bonita, dava para ver todo um vale. E vários, tinha muitas, parece, tinha muitos nessa coisa assim. Que depois, dentro dessas imagens, tem uma cena do filme Brumas de Avalon, acho que é no filme Brumas de Avalon mesmo, no qual tem essa cama, mas ali era um ritual sexual em que esse casal sagrado tinha suas relações e empoderava toda a aldeia, todo o grupo. Ali era parecido com aquilo, só que era uma cerimônia, era um ritual de morte. E morte aqui nesse sentido Apache, nesse sentido Shawnee, com outra dimensão. Não é a morte nesse apelo e nesse sentido que por vezes fazemos.
São essas significações que vão recompondo e reconfigurando muitas das nossas estruturas. E essas reconfigurações ecoam, ressoam temporalidades afora. É disso que eu, lá no início, estava tentando traduzir como multiversos, mas não é precisamente. É um outro elemento, uma outra pitada, tá? Esse ser, então, esse cacique, ele é um líder, se entrega e se rende. E ele, então, é um dos últimos, porque todo aquele processo que eu estava jogando o corpo para lá e para cá, eu via saindo de dentro de mim ou passando por mim seres que iam virando gaivota, ia virando pássaro, ponte passando. Eu lá assim, meu Deus, o que é isso? Eu só olhando assim, tô lá, meu corpo não porta. Eu sou a porta entreaberta. Passando isso para mim é uma das imagens mais bonitas do que é o ser médio. Eu adoro essa fala ou essa exposição. E ali, mais do que nunca, eu estava sendo aquilo. Essa porta no qual passavam. Para onde? E quais são as maluquices que estamos nos aproximando e que estamos discutindo? Um outro ser portal para outros seres. Que esse é um dos fundamentos da mediunidade. Vai dizer o mentor espiritual muitas vezes para a gente. Vai lá, porque ele não me vê. Mas você, ele vê. Mas quando ele está te vendo, você ao mesmo tempo abre um portal, um acesso para esse cara sair dessa materialidade. Eu morri. Eu não tinha até então percebido que morri. Porque a gente acha que, morri. Não tem diferença. Da mesma maneira que quando a gente está sonhando, poucos de nós acordam e falam assim, é sonho. A maioria de nós morre e continua. Do mesmo jeito, estava aqui no hospital, continuo no hospital. Estava dirigindo o carro, acho que bati em alguma coisa, mas levantei aqui, tô de boa. Tem uma coisa caída ali no chão, todo quebrado, mas eu tô bem, velho. E tá de boa. Agora, por que que esse povo tá chorando, tá gritando, tá com dor? Alguns seguem, encontram uns médiums, conscientes ou não, e possibilitam a eles alguns entendimentos. Que a luzinha branca, o ser de luz, a maioria não vê, igual não estou vendo absolutamente nada daqui. Continua do mesmo jeito, no mesmo padrão e na mesma vibração. Não tem morri, virei santo. Morri, acesso um monte de acesso realidades nas quais eu nem sabia que existia. Nos primeiros momentos, e esses momentos podem durar anos, esses anos podem ser décadas, essas décadas milênios, como a gente se encontra, todo mundo adormecido. Todo mundo aí, inclusive esse que vos fala, dormindo. Tempestade, achava isso a coisa mais maluca do mundo. Acorda todo mundo aí, velho. Acorda, porque os momentos são de urgência. Acorda, meu amigo, porque estamos sendo, no caso daqueles momentos lá, invadidos. Nosso povo, nossa tradição e nossa cultura está sendo exterminada, morta. Onde e quando e como vamos preservar isso? E aí é que entra essa segunda parte do ritual que eu estou aqui compreendendo muito agora.
Onde é que a gente preserva essa tradição? Em que lugar que nós deixamos gravados e registrados quem somos, da onde viemos, quem nos trouxe? Volto lá para dentro, despeço desse cara, ele me pede o silêncio, o nome dele eu desconfio atualmente quem seja ou quem era, mas ainda assim não afirmo, volto, entro, continuo no bailado, agora tomo a segunda dose do Daime, e nessa segunda dose do Daime que eu tomo, passa mesmo toda uma tribo. Agora eu estou compreendendo esse processo, esse entendimento dessa tribo passando. Agora eu digo lá, e ele é o último. Agradece, passa. Na verdade, ele é o penúltimo, porque o último mesmo aí vai ser, dias depois, momentos depois, o próprio Tempestade, que era o pajé dessa tribo. Para aí, gira outra cena, comigo no bailado, eu era o último do... Eu fechava uma coluna do lado... Isso mesmo, eu fechava uma coluna do lado esquerdo. E aqui não tinha mais ninguém. Mas aqui tinha um ser baixinho, xamã. Eu o chamo de xamã boliviano, ele tinha toda uma fisionomia boliviana. E esse cara ficava me falando e me mostrando as coisas. E ele me levou para dentro de algumas pirâmides. É outro acesso que está saindo agora na oralidade. Eu recordo de percorrer essas galerias das pirâmides. As pirâmides eram Machu Picchu, povo asteca, no México, e tinha uma que eu vou chamar de intraterreno. Ele ia me mostrando os símbolos, ele ia me mostrando as galerias, a gente ia passando, as coisas ia iluminando, ele ia apontando, ele ia mostrando, eu ia vendo. O que eu estava vendo, lembro mais. Pelo menos não qual eu lembro de estar tomando chá. É outra memória, é outra lembrança, é outro acesso. Tá tudo aqui. Então, enquanto eu falo, eu me vejo caminhando com ele por essas galerias. Vejo ele me mostrando algumas coisas. E aí eu teria que parar para entrar e observar. Mas essa parada para entrar e para observar não é, pelo menos em mim, da ordem do analítico. Deixa eu te mostrar essa letrinha, deixa eu te mostrar esse símbolo. Essas coisas ou esses conhecimentos, eles estão incorporados em mim. Quando preciso e necessário, eu sei do que eles estão falando, eu sei do que eles estão apontando, eu sei o que eles estão dizendo. Como é que você sabe? Não sei. Ou pelo menos não sabia. Passamos, mostraram aí no final, vi essa parte toda. A gente tem um período lá de descanso, estou falando de 1998 ainda. Eu tomei uma terceira dose, e nessa terceira dose, essa foi, digamos, mais para mim. E o louco dessa terceira dose é que ela é o complemento da primeira, que eu tomei na semana passada. E quando eu tomo a primeira dose, agora aqui na Lapinha, 2022, e eu sento, a força, esse é o nome que eles dão, a força diz assim: a primeira vez que você tomou foi espiritual, dessa vez é físico. E eu virei e falei assim: nossa, meu Deus do céu, físico. Vou ficar aqui vomitando,
Vou ficar aqui indo ao banheiro, número 1, número 2 e número 3. Vou ficar aqui fazendo só isso, é físico. E tomamos, cada um foi tomando e sentando ao seu lugar. O pajé e os seus companheiros cantam e tocam a noite inteira. E os cantos deles, junto com a medicina que você ingestou, aquilo, a imagem é como se aqui interna, é como se aquilo fosse acendendo você. À medida que eles cantam, aquilo fosse te iluminando, célula por célula, membrana por membrana, de dentro para fora. À medida que eles vão cantando, essa luz vai intensificando. Essa força vai crescendo em você. E de repente, meu amigo, o que você achava que era seu, o seu corpo, não é mais seu. Como que explica uma coisa dessa? A imagem ou o conceito mais próximo que eu tive foi transe. Você começa a ouvir, as pessoas reportam isso, os atabaques, de repente você virou no santo. E virou no santo, os orixás, né, dessa cultura nossa afro, trazem essa imaterialidade e esse conhecimento ancestral e imemorial. Aquele corpo, aquele ori, tem dono. E a vibração daquela música, mas especialmente a vibração, te conectou. Acabou, meu irmão. Acabou. Você não é mais seu. E isso, gente, eu estava vivenciando, nunca vivenciei transe. Sempre tive uma consciência muito tranquila desses. É uma consciência muito tranquila do que eu estou fazendo e do controle. Ali, eu estava tomado. É o termo. Estava, de fato, tomado. Minha perna mexia. Meu braço mexia. Quem está mexendo meu braço e minha perna? Não sou este eu que está aqui racionalizando e produzindo um discurso. É uma outra coisa. Esse corpo tem um despertar próprio, uma chave de ativação própria. Ele existe à revelia do meu comando. Do que eu estou falando? E como que se explica isso? É o que eu estou aqui tentando. Mas ele existia, tinha autonomia plena e nenhuma das minhas vontades e dos meus quereres, não vou fazer, não quero fazer, valia. Então, eu estou lá mexendo as pernas ao movimento daquele canto e daqueles instrumentos. Eles vão realmente ativando padrões e despertando estados. E a força dizendo assim, quando aí começa o pessoal ir ao banheiro, o pessoal vomitando, o pessoal correndo para fora, o pessoal correndo para o banheiro, e uma voz diz assim, ajuda na energia, ajuda na sustentação da energia. E eu vi e falei assim, não, trabalho aí acontecendo, não, eu, de repente eu estou em pé. De repente eu estou em pé e fazendo movimentos de dança. Mas quando eu estou em pé fazendo movimentos de dança, a gente estava num
num ambiente fechado, com várias colchonetes, fazendo um círculo, ou na verdade, né, um C, mais preciso que um círculo. Aqui ficava o pessoal tocando, a própria estrutura da medicina, e em volta os colchonetes espalhados, o pessoal levantando, nananana, e eu lá, agora de pé, e via uma aldeia. E dentro dessa aldeia, eu dançando junto, fazendo os movimentos de dança. Enquanto os caras cantando e tocando, o meu auxílio, acredito eu não sei se eu até agora ajudei ou atrapalhei, foi nessa corporeidade, dançando mesmo. Dançando mesmo, eu acredito, né? O meu corpo fazia alguns movimentos. Imageticamente, do cenário, era toda uma aldeia mexendo. Esse corpo não era mais meu e nenhum. Esse corpo era uma aldeia. E esse corpo era avô, bisavô, tataravô, tetravô, folha, bicho, animal, planta, tudo era esse corpo. E não tinha nenhuma relação com esse penso. Quebra essa dicotomia cartesiana que a gente institui mesmo, né? Eu penso, logo existe, então tem uma primazia do pensar sobre esse ser, desse corpo ali. Isso completamente desfacelado. Esse corpo tinha uma sabedoria, tinha uma vontade, tinha um querer, ele existia independente de. E ele continua a existir independente de. E se tocar, gente, essa vibração, esse corpo faz coisas que você não faria. É assustador. Tive esse momento lá assim, meu Deus do céu, passa. O que é isso que está acontecendo aqui? Porque ficava uma parte minha lutando e a outra parte falando, só entrega, só observa, só vê. E eu lá, assim, na minha concepção desse que queria ter um controle, pagando mico. Tem ninguém em pé aqui, velho. Tem ninguém fazendo esses movimentos, ninguém quem. Tinha toda uma aldeia, tinha toda uma tribo, tinha pessoas com rostos todo pintado, com o corpo todo pintado. E óbvio que esse corpo pintado é um corpo que não tem vergonha, é um corpo nu, nu no seu sentido mais pleno e paradisíaco. Porque esse corpo, ele é parte de algo muito mais amplo, de algo muito maior. Esse corpo é só espelho de outras realidades que a gente nem nomeia. Ou, meu Deus, o pessoal ali entrou para tomar a segunda dose. Eu falei assim: não, estou no efeito aqui, vou tomar mais dose. A música tocando, não produziu um efeito. Eu só sei que eu peguei um bongô e comecei a tocar o bongô. E em determinado momento, mentira, antes de eu tocar o bongô, eu paro. Aí o pessoal fala, agora pode quietar. O pessoal aqui, eu vou chamar da força, fala, pode quietar. Quieto. Eles falam assim, você pode beber água para minimizar o efeito, ou pode deitar. Eu deito. Nossa senhora, quando eu deito.
Quando eu deito, essa horizontalidade verticaliza. Não tem fim, meu amigo. Vai do mais profundo ao mais abissal, aquilo não tinha fim. Porque quando a gente toma a primeira dose, tem um momento de silêncio. E nesse momento de silêncio, o pajé conta a história, conta a tradição dos homens virando bichos. De como que vai tendo esse processo de transformação dos homens virando bichos. Eu olhava assim, depois que eu deito, esse processo era como se fosse um cone, um cilindro luminoso, do centro da Terra até o espaço sideral. E ali você ia vendo todo mundo virando bicho. Eu olhava para aquilo e falava assim, porque o receio, o medo, o controle, a tentativa, e aí é um contato que eu vou chamar com os espaciais. Eles falam, o processo de transformação sempre foi esse. É como se naquela coluna tivesse toda uma estrutura de DNA com muitas miscelâneas, com muitas misturas, com muitas miscigenações, muitos povos, muitas raças, muitas etnias. E esse processo de transformação mesmo nosso em animais. Animais aqui, nessa tradição xamânica, Ayanuá. Então, tinha os gatos mesmo, eles estavam com alguns cocares, se olhava para aqueles cocares, os caras eram pássaros. E aí você via os pássaros assim, e tudo é gente. Tudo é gente, nesse sentido mais filosófico que estamos tentando aproximar, de que tudo é ser, tudo é vida. Então, o pássarozinho que está voando ali, dependendo do acesso que você tiver aqui, meu amigo, ele é ser. E a tradição dele é de outros cosmos, que ele te conta histórias, basta ouvir. Naquele canto tem muita história. Ele está conversando mesmo com você e você decodifica. Aquele calango, réptil, dinossauro que você está colocando para fora, 20 anos atrás, e falando assim, esse é seu orgulho, conversa. É bicho. Gostaram do bicho? Coisa maravilhosa esse meu bicho. Mas é bicho. Tá aqui em nós, tá incrustado, tá dentro. Pega a coluna vertebral e sobe até aqui. Cérebro encefálico mesmo. É nosso, é nós. Temos isso. Estamos aí fazendo um processo de limpeza, de transmutação com isso. E dá para descartar alguma coisa? Não, nada é descartável. Tudo é vida. Quando você toma então a medicina, ela vai fazendo e produzindo esses efeitos de integrações. E aqui é o caminho para o final, poucos de nós chegamos até aqui, que é justamente o seguinte: que lugar é esse onde isso existe? Porque 2 pontos e 2 coisas. O primeiro
esse corpo. Então, quando eu levanto, o pessoal fala assim, ajuda na sustentação da energia. Era uma clareza muito grande, vírgula. Uma clareza que vai começar de um entendimento que as pessoas que estavam ali naquele ritual, naquela cerimônia vomitando, elas estavam vomitando não apenas questões dela, como questões de cada um de nós. Formamos e construímos ali um acesso a uma unidade, a um corpo. Éramos um. E esse um reportava a uma matriz, que eu vou chamar Anauá, aquela aldeia Anauá, mas essa aldeia Anauá, que existe, é física, é biológica, mas ao mesmo tempo é espiritual e imaterial. E quando você vira e fala assim, quando que você está chamando de espiritual e imaterial? Porque a gente acessa. É como eu aqui quisesse visitar e consultar um site. Eu digito e acesso. Embora eu esteja usando o meu computador ou o meu telefone celular, essa rede é coletiva. E quando os caras estão falando para nós de corpo, eles estão tentando trazer essa ideia de um coletivo que nós não temos percepção. E o que machuca a ancestralidade até mesmo dessas culturas é como que isso está sendo perdido. Porque esse corpo preto, ou esse corpo vermelho, ou esse corpo amarelo, ou esse corpo branco, ou esse corpo arco-íris, não é um. São milhares. É denso a explicação conceitual disso. Mas é que a gente está partindo do pressuposto de uma individualidade e nós estamos fazendo um movimento de coletividade. E houve tradições e culturas no qual o corpo é um. E quando a gente está falando do corpo é um, poderíamos remeter à própria ideia do cristianismo, mas aqui, quando a gente está falando do corpo é um, nós estamos falando que aquela montanha, que aquela plantazinha, aquele peixe, aquele animal, aquilo tudo é um, é meu corpo. As minhas tradições, o meu avô, o meu bisavô, o tataravô da minha esposa é eu também. Sou eu. Esse eu não é uma individualidade, esse eu é um coletivo composto. Vou chamar de sideral, animal, vegetal, mineral e outros ao que a gente não tem nem como nomear. Eu fiquei vendo isso e vendo meu corpo movimentando, vendo meu corpo fazendo o meu coisa e pensando, ou com os caras dando alguns gatilhos e mostrando, olha, a droga produz um efeito similar, meu amigo. Então, se você ingere algum tipo de substância, ela já produz um efeito, e você ainda entra em determinada vibração, seja musical, para ser mais preciso, acabou. Você não é mais você mesmo. E essa é a discussão toda que a Maril está trazendo, intoxicação planetária.
Essa é a discussão que os espaciais têm tentado nos mostrar há décadas. Olha, vocês estão se tornando hospedeiros voluntários de outros seres, de outras raças que têm fins muito maléficos, maléficos no sentido destrutivo, de todos esses corpos, ou de todos esses corpos. Quando a gente para e vê o refrigerante que eu amei, nossa, que tem gerado, que coisa maravilhosa. Mas aquilo é um veneno. A gente toma com mais gosto que água. A gente está pondo agrotóxico em todos os nossos alimentos. A gente coloca açúcar e sal em tudo que nós vamos comer. Isso produz alterações altamente significativas no nosso processo metabólico. Esse processo metabólico, gente, cria outras sinapses, cria outros caminhos, cria outros acessos, que eu vou aqui chamar de muita escuridão. É como se interrompesse as conexões luminosas. Quando a gente tem alguns acessos de comunicação luminosa ou de conexão luminosa, a gente sai correndo. Oh, meu Deus do céu! A gente está acostumado com a lama, o lodo, o putefrato, o nojento, a gosma. Quando a gente pega a água mesma, quando a gente tem uma pureza, a gente não sabe o que fazer. A gente esconde, a gente corre, a gente morre de medo. O que é isso que está acontecendo? Eu sou louco, eu sou doido, deixa eu me internar. E é um processo de limpeza. Porque o que as drogas, desde essa discussão que a gente está fazendo referente às drogas, como um médium, as drogas utilizadas como médium porque elas roubam ectoplasma. É esse o tráfico que a gente está querendo discutir. Ou esse o tráfico que os seres espirituais nos mostram aqui. Ó. O tráfico é esse, os caras estão roubando ectoplasma. E mais do que roubar ectoplasma, eles estão contaminando o ectoplasma. Tanto o nosso interno, das nossas produções, que eu crio? Só porcaria. O que sai de mim? Só coisa nojenta. Não tem muito o que fazer. E aí você tem essas medicinas naturais, sagradas, que quando entram em contato, a gente precisa vomitar em muito. A gente precisa colocar para fora muitas dessas nossas intoxicações, não só individuais, como coletivas. Mas voltando a esse estado de transe, estamos aí quase que todo mundo colocado no estado hipnótico. Eu bato lá uma música, bato um tambor e as pessoas saem mesmo fazendo de tudo. E aquele corpo, meu amigo, é autômato. E uma das questões que temos aqui é justamente essa da transição. A escolha que nós, enquanto raça humana, vamos fazer a que esse corpo quer abrigar. Que eu vou chamar desse corpo de Cristo. A quem esse corpo quer servir. Porque esse é um processo da consciência. Se tem um eu mental que pode estar partido nessa experiência do corpo, tem uma consciência que as integra. Tem uma consciência que compreende. Olha, podemos criar uma unidade, mas não pense você que você manda nisso. Não manda. Não manda. E é fácil todo um critério de manipulação para produzir vontades autômatas, sem esse interferir da consciência. A consciência que é cada vez mais contaminada.
Mentira, a gente não consegue contaminar a consciência, mas a gente consegue intoxicar a mente para que ela separe, distinga uma coisa da outra e crie uma predominância instrumental, racional, de que é ela que manda. E fisicamente, gente, fisicamente cria esses delírios. Eu vou para o metaverso. Você vai para o metaverso e no metaverso você come o quê? Ah, eu como chips dourados. Eu me alimento de luz. Ou eu como, sei lá, espinafre McDonald's do mundo virtual. Gente, não tem como não, só. Essas rupturas que estamos sendo encaminhados e que estamos sendo conduzidos, elas produzem esses estados que eu não gosto do termo, mas vou usar, esquizofrênico no sentido do eu cindido, do eu partido. É um monte de gente sem corpo. Ou um monte de corpo sem mente. Você olha para um zumbi, você olha para outro zumbizando. Tem ninguém. Cadê? Cadê você? Não estamos. Então, essa integração, porra, a gente precisa ir fazendo. Cada um de nós está fazendo ao seu modo ou buscando a sua maneira, são vários os processos. As experiências com essa medicina xamânica, ela me proporciona esses estados de compreensão. Eu só tomei uma dose, fiquei no barato e falei assim, preciso processar, e deu para processar. Poderia ter tomado uma segunda, mas essa segunda, que na verdade vai ser a terceira, talvez fique para daqui a 20 anos. E esses 20 anos pode passar em 2 minutos, pode passar em 20 segundos, ou pode vir agora, como está chegando o gosto aqui na boca, e o entendimento de que isso já foi realizado e já foi feito também. São esses acessos atemporais nos quais a gente adentra. A gente adentra, eu ainda não sei dar um nome, que lugar é esse, se isso é interno, se isso é externo, eu só sei que é um universo muito amplo e muito maior do que o nosso eu, mas infinitamente maior do que o nosso eu. O nosso eu não consegue nem acessar, nem passar perto dessa biblioteca, dessa referência e reverência à existência e à vida. É muito bonito. E é uma beleza tão grande que alguns seres estão nos emporcalhando no sentido pior do termo, emporcalhando mesmo, nos privando desses acessos. É o que a Maril também discute a Maril discute na Rosa Azul, de como que alguns seres, nos seus processos de ambição, de orgulho, de vaidade, fazem um domínio da energia sexual, da energia de reprodução, mas especialmente da energia sexual, para escravizar outros povos. Então, estamos todos nós aqui escravizados. O corpo é sujo, o corpo é motivo de vergonha, o corpo deve ser cerceado, o corpo deve ser maltratado, se eu vomitar é feio, se eu defecar é ruim, se eu urinar não pode. Quando uma das partes mais bonitas do processo, pelo menos em mim, que ressoou, foi tudo o que vem e é gestado por nós é belo, nesse sentido fisiológico do termo, é natural. Tenha vergonha de sentir o que sente, de desejar o que deseja. Aqui teve uma parte altamente sexual lá das viagens, que eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa é essa?
e que é muito lindo, muito bacana essa naturalização do desejo. Ele existe, ele é somático, ele é corporal, ele precisa também ser ouvido. Bom, esse é um registro que eu precisava fazer, é um caminho aqui que eu tomei, tem muitas imagens ainda que são para outros momentos e para outros acessos, mas estamos cada vez mais nessa construção e elaboração de virarmos animais, e isso tem um diálogo sideral, genético mesmo, e tem um diálogo humano, de compreendermos a vida no seu sentido mais belo e mais amplo. Enfim, os diálogos sempre são muitos. Beijo grande. Tá aí parte do registro e vamos proseando. Agradecimento especial a todos os que estiveram nessa cerimônia linda, em todos os planos, em todos os campos, em todas as dimensões, em todos os tempos, coexistindo naquele agora. E um agora que também está gravado e que se faz memória permanente, presente, de acesso não de um, mas daquele grupo, daquele corpo que se encontrou e possibilitou aquilo. É muito interessante. Nós precisamos cada vez mais referenciar e reverenciar essas tradições xamânicas, iorubás, babalorixás, as pessoas, as tradições que trazem essa relação integrada da vida, mineral, vegetal, espiritual, doente, gnomo, fada, salamandra, fogo, os elementos, extraterrestre, intraterrestre, oceânico, tudo. Agora eu fui mesmo. Um beijo para vocês.